Tema de hoje, desejo ou obrigação? Desejo ou obrigação? A gente vive um momento no mundo, aquele momento do cada um por si e Deus por todos. A Bíblia nos ensina o contrário, a gente já estudou sobre isso neste ano. A Bíblia nos ensina algo parecido com aquele verso declarado pelos 3 mosqueteiros. Um por todos, todos por um. Se nós trouxermos isso para a gente, Jesus por nós e todos nós por Jesus. Mas infelizmente hoje vive-se o contrário disso. Vive-se essa questão de cada um por si. E interessante que quando eu pesquisava alguns textos bíblicos para a gente estudar nesta manhã sobre este assunto, no livro de Eclesiastes, um dos livros escritos por Salomão, capítulo 9, no versículo 10, acompanhe aqui no telão, o texto diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, e não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, o que Salomão está ensinando? O que chegou na tua mão para fazer, faça com excelência, faça com a tua força, faça com amor, faça porque você deseja fazer. E a coisa mais chata que tem no mundo é você fazer coisas quando você é obrigado a fazer. Por isso que eu sempre digo que aqui na igreja, ou pelo menos na nossa igreja, pelo que a gente aprende na palavra, Jesus nunca disse assim: você é obrigado a me seguir. Essa semana eu tive no Centro de Recuperação Átrio, e um tempo que eu tive lá para conversar com as pessoas que estão lá se recuperando, eu disse para eles: você veio para cá, para o Centro de Recuperação, para ter um tempo de você refletir, para ter um tempo de você se encontrar com Deus, e quem sabe nesse momento de encontro você é capaz de ser liberto de drogas, de bebidas e tal. E ter, claro, como a gente já viu lá no Centro de Recuperação, já falei aqui na igreja, nós temos pelo menos um irmão que já passou por lá, foi recuperado e hoje tem a vida restaurada pela glória do Senhor. E eu disse para ele: se você quiser ter sua família de volta, se você quiser viver um novo tempo na tua vida, você precisa desejar estar aqui. Porque se você veio para cá, porque tua mãe te trouxe, teu pai te trouxe, tua mulher te trouxe, os teus amigos te forçaram a vir, você vai ficar aqui por obrigação, vai passar esses meses e você vai acabar saindo como muitos saem daqui do mesmo jeito que entraram. Você precisa desejar. E trazendo isso para o trabalho, por exemplo, a pior coisa do mundo é você fazer o que você não gosta de fazer, mas você faz porque talvez você ganha bem ou porque você foi obrigado a fazer. A melhor coisa do mundo é você fazer as coisas quando você tem amor, quando você tem desejo, quando você ama fazer. Eu já disse isso aqui, relacionado à minha vida, eu já tive empresa de refeições, eu já trabalhei em bancos, eu já trabalhei com fotos, gerenciando uma loja durante anos, enfim, tive uma vida de trabalho, mas o que eu mais amava fazer, hoje, graças a Deus, eu faço. Quando eu venho aqui pregar, eu venho porque eu amo fazer isso, eu tenho prazer de fazer isso. Quando eu sento para tocar, eu toco com prazer. Por quê? Porque eu amo fazer isso, Deus me chamou, Deus me capacitou para isso. E a melhor coisa do mundo é você fazer as coisas quando você deseja, quando você ama. Quando a gente é obrigado a fazer algumas coisas, a gente acaba fazendo por desânimo, a gente acaba fazendo com desleixo. Quando você faz as coisas por obrigação, por exemplo, tem empresas que as pessoas são obrigadas a fazer determinadas coisas, isso gera intrigas, discussões, brigas, e ela faz porque ela foi obrigada, ela ganha para aquilo e ela tem que fazer. E muitos até mesmo ganhando para fazer alguma coisa, essas pessoas acabam não fazendo direito, não fazendo com louvor. E aí vem a pergunta que muitos coaching hoje fazem nas palestras que dão. Eles dizem o seguinte: o que mais motiva você no teu trabalho? O que mais que te motiva lá no teu trabalho? É o dinheiro que você ganha no final do mês?
É o prazer de fazer o que você ama ou foi chamado para fazer? Você sente orgulho daquilo que você realiza para fazer? Quais são as atividades que você faz, ou nas atividades que você faz, você só faz porque você é remunerado para isso? E por último, a pergunta que eles fazem, se não precisássemos mais de dinheiro para viver, quais atividades profissionais você faria apenas por gostar de ser útil na vida das pessoas? São coisas que eles falam para dar aquele tique, aquele estalo na mente de funcionários, grandes empresas, conglomerados, geralmente chamam esses caras para trazer estes ensinamentos e dar aquele start na vida ou na mente de pessoas para que elas possam trabalhar e fazer as coisas com prazer. E se nós trouxermos isso para o nosso tempo, para o tempo atual, século 21, a gente começar a pensar sobre isso, e vou falar agora sobre a vida de igreja, a vida espiritual. A gente vive numa geração, a geração do tem que. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre isso. Semana passada tive também almoçando com os pastores amigos, e a gente conversou sobre isso. Um deles está estudando bastante sobre isso, isso me chamou a atenção. Já cheguei em casa e comecei a estudar sobre gerações, né, que existem, os estudos de psicólogos sobre as gerações, e é interessante que os caras são bons no que fazem. E a gente vive uma geração, hoje, uma destas gerações que se tem hoje, é a geração do tem que. Por que eu tenho que fazer isso? É a geração do pergunta. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que largar? Por que eu tenho que arrumar meu quarto? Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu tenho que ir para a escola? Por quê? Por quê? Por quê? É interessante como eles definem legal as pessoas hoje em dia. E se nós trouxermos isso para o lado espiritual, não quero espiritualizar, mas trazendo para o lado espiritual, a pergunta de muita gente hoje é: por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que adorar a Deus? Vou falar do batismo. Por que eu tenho que batizar? É obrigado a se batizar? É obrigado a aceitar Jesus ou receber Jesus como Salvador? Eu sou obrigado a viver uma vida de crente? Eu sou obrigado, como foi dito ontem, uma das perguntas de ontem, eu vou lembrando de perguntas conforme eu vou falando aqui, eu posso beber? Ainda brinquei, falei assim, depende, existem várias coisas que você pode beber, água, eu por exemplo bebo água, Coca-Cola, Fanta, não sei o que vocês estão falando, eu brinquei com eles. Não, lógico, a gente está falando de bebida. Falei, bom, bebida, na Bíblia não tem nenhum texto que diz assim, é proibido beber. O único texto que tem na Bíblia diz o seguinte: cuidado para você não se embebedar. Agora, Paulo também escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou beber para quê? Para eu perder os sentidos? Ainda ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, um amigo me mandou um vídeo. Eu não repassei, porque só passei acho que para um ou outro. Mas eu achei interessante, porque o cara pediu um guincho, e na hora que o guincho chegou, não sei se vocês já viram esse vídeo, o cara desceu, assim, não sabia caminhar reto. E aí ele falou, vem aqui, você pediu o guincho. Falou, eu pedi o guincho, e o cara ainda filmou ele. Então, não fala nada pro patrão, eu te dou um desconto, vou baixar a rampa, você põe o carro ali. Meu Deus do céu, eu não deixava esse cara levar meu carro nem a pau, né? De jeito maneira. Então por que as pessoas bebem? Perde o sentido, perde a razão na maioria das vezes. Então é proibido? Não, não é que é proibido. Eu não bebo porque eu não quero perder a razão. Eu quero ser um bom exemplo para o meu filho, para o meu neto, para as pessoas com quem eu me relaciono. Eu quero se dar um bom exemplo. Então, essa questão do tem que, eu sou obrigado a isso, é isso que mata muitas vezes as pessoas, ou a fé que as pessoas têm no coração. Por que eu vou à igreja?
No domingo, por exemplo, eu vou à igreja no domingo por quê? Porque eu amo a Deus. O meu prazer é estar na presença dele, o meu prazer é louvá-lo, o meu prazer é adorá-lo. E quando eu vou e faço bem feito. Eu chego lá antes, eu falo com Deus, eu canto louvores, e quando eu canto mesmo, eu aplaudo, eu oro, eu ouço a palavra. Por quê? Porque eu tenho prazer, eu amo fazer isso. Se você está aqui hoje, no momento do louvor, você está pesado, você não consegue aplaudir, você não consegue cantar, na boa, você está no lugar errado. Porque esse lugar é um lugar que você tem que estar porque você deseja, porque você ama, e não por obrigação. E a gente lembra, como vimos semana passada aqui, nós temos um Deus, texto da semana passada, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, diz o texto. Obrigado. Ou seja, a gente tem um Deus que faz coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Poxa, se eu tenho um Deus assim, o que eu vou fazer? Eu tenho o prazer de estar na presença dEle. É simples. É óbvio que tem pessoas que vão à igreja porque elas querem resolver os seus problemas financeiros, emocionais, conjugais, profissionais. Então hoje, como eu já falei aqui, algumas igrejas viraram um balcão que elas oferecem, faz alguma coisa oferecendo. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Se você fizer aquilo outro, Deus vai te dar aquilo outro. Coisas que muitas vezes não estão contidas na Bíblia. E eu citei um texto para aqueles irmãos lá, que vou citar novamente aqui para os irmãos daqui a pouco, que quando você busca a Deus, quando você serve a Deus, por amor, quando você, como diz a Bíblia, honra a Deus, por causa do teu amor que você tem por Ele, por exemplo, como disse o salmista, um dos salmistas disse: Senhor, a minha alma, ela anseia por Ti. Ela anseia, eu tenho uma ansiedade assim, eu não vejo a hora de estar na Tua presença. O salmista também escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nosso tempo, o que mais a gente vê são pessoas questionando sobre isso. Falta hoje aquele desejo de servir. Eu estou falando aqui de igreja, mas eu podia falar lá fora. Já citei aqui no passado textos que já recebi. Por exemplo, certa vez, um determinado taxista aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, eu não me lembro a cidade de qual ele era, ele vivia uma vida como todo taxista até o dia que ele assistiu uma palestra e aquilo mudou a mente dele. Então ele começou a receber, a atender, a conversar melhor com os seus clientes. Ele começou a fazer algo diferente, colocou uma balinha, água, que tipo de música você quer ouvir, eu posso te ajudar, posso te levar, conta comigo. E a história que esse cara contou, que em menos de 3 meses a vida dele mudou, a história dele mudou, ele se tornou um taxista modelo para a maioria dos outros. Por quê? Porque ele resolveu fazer as coisas por amor e não só para ganhar dinheiro. E às vezes quando o cara faz para ganhar dinheiro, ele faz por obrigação, porque ele tem que pagar a conta, e ele perde o sentido de viver, de ser útil para as pessoas. Creio que é esse o âmago da questão nesta manhã. Novamente eu repito aqui, Eclesiastes 9:10, o que as tuas mãos, ou que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Quando a gente entende o que é desejo e o que é obrigação, quando a gente consegue separar as coisas, por exemplo, num relacionamento conjugal, eu estou vivendo com a minha esposa porque eu a amo, porque ela é uma bênção para a minha vida, ou estou vivendo com ela porque a Bíblia diz que eu tenho que viver até o fim da vida, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. É por desejo ou por obrigação? Por que eu tenho que dar o dízimo? E você não tem que dar o dízimo, você dá porque você ama a Deus e confia na bênção dele. Por que eu tenho que orar?
Poxa, eu tenho que orar? Toda hora falam para mim, eu tenho que orar, tenho que orar. Não, você não tem que orar. Você só vai orar e falar com Deus quando você entender que Ele é Deus, que Ele tem solução para tudo e Ele pode mudar a história da tua vida. Ah, por que eu tenho que ler a Bíblia? Não, você não tem que. Você lê a Bíblia se você ama Deus e quiser aprender mais sobre Ele. É um desejo do nosso irmão Cadu aí, segundo a Letícia, a irmã Francisca. Ele tem, entenda essa expressão, comido literalmente a Bíblia, tem aprendido, lido, buscado conhecimento. E isso é legal, porque nós precisamos desejar viver uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida normal. A gente não foi feito para viver uma vida cheia de altos e baixos. Nós não fomos criados por Deus para viver uma vida de sofrimento a vida toda. Não, nós fomos criados por Deus para ter uma vida abençoada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, segundo a Bíblia. Agora, as coisas que eu e você, as coisas que você faz, eu já falei de mim aqui, é por obrigação ou é por desejo? Você deseja, você ama fazer. Na Bíblia a gente tem várias histórias, várias. Eu queria citar ler na verdade uma com os irmãos, de alguém que lá atrás ele desejava ver a sua família, a sua cidade, o seu povo sendo restaurado pelo Senhor. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos, no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu ligar aqui, senão já viu, né? Neemias capítulo 1. Amém. Versículo 1. Amém? Achamos aí? Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4, relata Neemias: quando eu ouvi estas coisas, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Versículo 9, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Aí o texto diz que nessa época ele relata: eu era copeiro do rei. Capítulo 2,
Versículo 1, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, eu levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, versículo 2, o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus do céu, 5, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6, então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. 7, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Versículo 8, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. 9, com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Versículo 10 e último, só para registro aqui, diz que Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Só até aí. Naquela época, o povo estava sob o domínio persa. Como diz os textos bíblicos, povo, a gente sempre diz aqui, povo é povo. O povo, eles preferiram se afastar dos desígnios de Deus. Aquele negócio de servir, de amar, de adorar, de cantar, de louvar, estava virando ritual, obrigação. Aí quando vira ritual e obrigação, eles perdem o sentido do que é louvar, adorar. Começam a buscar a própria vida, a querer viver a própria vida, se esquecendo do seu Deus, do seu Senhor. E com isso, claro, aquela história que Isaías falou. O povo chega a Isaías e fala assim, Isaías, por que Deus tirou a mão de cima da gente? Aí Isaías responde, Deus não tirou a mão, Deus continua com a mão estendida. Vocês é que saíram debaixo da potente mão do Senhor. E nessa época, o povo estava espalhado. Por quê? Porque um exército tinha invadido Jerusalém, tinha destruído o templo, tacado fogo em portas, tinha acabado com a cidade. E eles se tornaram escravos. Um deles, Neemias, estava servindo ao rei, copeiro. Ele fazia, como diz o texto, tudo que Neemias fazia, ele fazia por amor, apesar de ser um escravo. Mas ainda assim, quando ele fazia, e você tem outros exemplos na Bíblia, José, quando estava na prisão, tudo que ele fazia, Deus prosperava porque ele fazia com amor. Neemias, ele serviu o rei, e ele era aquele cara, segundo a história, que tudo que era dado para o rei, seja vinho, seja algum tipo de bebida ou comida, ele era o cara que comia antes, bebia um pouquinho antes para testar, porque se alguém quisesse matar o rei, ele morria primeiro. É aquela história que aqui na igreja, às vezes, quando faz um café ali, fala, o pastor quer tomar, porque se o pastor tomar e ficar bem, está todo mundo bem. Acontece isso aqui na igreja, né? Porque tem uns cafés que vêm aqui, jardim, floresta, só Jesus na causa aí, né? Mas enfim, nem esse cara. E como eu creio na Bíblia, se você beber alguma coisa mortífera, você não vai morrer, então eu bebo café mesmo, fazer o quê? Seja jardim, seja o que for. Neemias era esse cara. E interessante que a vida, a mentalidade de Neemias era tão bacana, tão legal, que tudo que ele fazia com amor. Mesmo sendo escravo, mesmo não tendo esperança nenhuma, mesmo vivendo uma vida simples, de acordar cedo, de servir o rei, todo momento, de sim senhor, não senhor, sim senhor, sim senhor. O texto nos remete a entender
que quando Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, Anani, e outros homens lá da época da cidade deles, quando eles começam a conversar, ele pergunta: e aí, como é que está lá? E eles relatam, falam: a coisa está feia, está todo mundo desanimado, sem esperança, as portas do templo foram queimadas, os muros destruídos, os portões que tinham estão todos arrebentados, o povo está assim, triste, desanimado, o povo lá está acabado. E ele, se ele fosse dessas pessoas que vivessem assim, cada um por si, Deus por todos, ele podia pensar consigo mesmo assim: puxa, graças a Deus que mesmo escravo eu estou aqui, estou bem, estou comendo, cada um com a sua vida, cada um com os seus problemas. Poderia ou não poderia? Claro. Mas ao contrário disso, como ele era um cara que amava muito a Deus, ele começa a refletir, começa a chorar, começa a orar. E aí ele fala com Deus, ele diz assim: Senhor, a gente está espalhado, aquilo que o Senhor falou no passado, através dos profetas, aconteceu, está um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, a gente está sem esperança nenhuma. Mas ainda assim, Senhor, eu gostaria de ajudar os meus irmãos, eu gostaria de ser útil. Veja que em nenhum momento tem uma ordem de Deus: Neemias, vai falar com o rei, e de lá você vai lá pregar de novo para os teus conterrâneos, reconstruir a cidade. Não, não tem nenhuma ordem. Diz o texto que ele sentiu no coração o desejo. E ele ora, ele fala com Deus, fala: Senhor, eu sei que nós pecamos, nós erramos, por isso que a gente está vivendo essa situação, a gente errou, mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro, eu estou aqui reconhecendo o erro dos meus irmãos, estou pedindo perdão para o Senhor, que o Senhor lembre-se de mim, lembre-se deles, e me dê a oportunidade de voltar lá e levar uma palavra de esperança. E o texto diz que Deus moveu o coração do rei, e a gente acabou de ler. Ele orou, ele buscou o Senhor, ele falou com o rei achou legal a ideia de manter, porque naquela época, assim como hoje, mas principalmente naquela época, manter esses padrões de comunidades, de igrejas, de pessoas que tinham sua chamada religião, isso era bom para os governantes, tá? O cara podia estar preso, desde que ele pudesse ter o Deus dele e adorar o Deus dele. Então, para o rei, foi ótima ideia. Para ele, era algo que ele sentia no coração. Para Deus, era Deus movendo, abrindo as portas, porque o povo tinha reconhecido o seu erro e estava voltando a adorá-lo de todo o coração. E se você continuar lendo o texto de Neemias, você vai ver que ele enfrentou dificuldades. Porque, meu irmão, minha irmã, põe uma coisa no teu coração. Guarde isso. Quando você se propor a ajudar, ou propuser-se no seu coração ajudar alguém, vão acontecer algumas coisas. Talvez essa pessoa não te agradeça, outros vão te criticar, e tem gente que vai ficar louco da vida porque você está ajudando fulano e não está ajudando ele. Isso são coisas passíveis de acontecer. Mas quando você faz as coisas para Deus, quando você faz as coisas porque você sabe que Deus é que vai te recompensar, você não se preocupa com nenhum desses detalhes. Se a pessoa agradeceu ou não agradeceu, tanto faz. O importante é que Deus sabe o que você está fazendo. Você e eu fomos chamados, nós temos o DNA de Jesus. Nós fomos chamados para ser uma bênção, para abençoar pessoas. A gente foi chamado para criticar ninguém, não fomos para falar mal de ninguém, para rogar praga em ninguém. Nós somos chamados para abençoar. Amém? E quando você faz isso com desejo, a coisa é muito melhor. Porque aquele negócio de eu tenho que amar o meu irmão, é só uma pergunta das pessoas: eu tenho que amar meu irmão? Pô, mas é difícil. Aquele cara ali, só o sangue de Cristo, só Jesus na causa. Aquela irmã ali, meu Deus do céu, quando eu vejo ela eu tenho vontade de esganar. Mas eu não posso porque eu sou crente. Você está errado. Você tem que amar. Dia desses, conversando com um amigo meu, pastor, ele contava uma história que aconteceu na igreja dele. Haviam lá, acho que 2 ou 3 bateristas, entre as bandas que tem, acho que tinha 3 bateristas, e um dos bateristas, o mais novo, na igreja e tocando, ele
ele se exaltou lá, aí começou o mais velho falando, pô, você, cara, está pensando que você é o quê? Você chegou agora, tal. E o do meio, você tá, é verdade, cara. E o mais novo, não, porque eu toco pra caramba, e bababá, bababá. E começaram a discutir. Aí ele passou por perto e falou, escuta, o que está acontecendo? Ele falou, não, bababá, bababá. Falou, não, pera um pouquinho. Parou. Tá. Agora, o que está acontecendo? O que você fez de errado? Aí o mais velho, ele falou assim, eu me exaltei. O que eu falei não é errado, mas do jeito que eu falei, não devia ter falado. Então eu peço perdão para você pelo jeito que eu falei aí. Você me perdoa? Aí o pastor falou, legal, e você? O segundo. Eu também me exaltei, né? A gente acaba se exaltando, falei mais alto do que devia, eu também peço perdão. Aí o pastor olha para esse cara, o mais novo, e fala assim, e você? Ele falou, eu não perdoo não. Perdoo não. Bom, os caras falaram um monte para mim, tudo bem, mas eles já pediram perdão. Tal. Não, mas eu não perdoo não. Ele falou, pera um pouquinho, vocês dois estão liberados. Agora eu e você aqui. Aqui na igreja, no evangelho, aqui não tem a opção de não perdoar. Aqui a opção que existe é perdoar. Então, enquanto você não tiver a capacidade de perdoar coisas simples como essa, você não vai tocar mais. Você vai sentar e quando você tiver essa condição, aí você me procura, a gente ora e você volta a tocar. Simples. Essa questão de eu tenho que... Já pensou se Neemias parasse assim e falasse assim, pô, para mim tá bom aqui. Eu sou copeiro do rei, tenho a minha vidinha, tenho meu salarinho, ou tenho a minha casinha para morar, tenho aqui um dia de folga, tenho a minha vida. Eu agora vou ter que largar tudo isso por causa de um bando de gente que um dia virou as costas para Deus, e é por isso que nós estamos nessa situação? Ou então, quando ele recebeu o seu irmão e recebeu os amigos lá, ele podia ter falado assim, meu Deus, que coisa, eu estou aqui morrendo, coitado desses caras, mas Deus tem misericórdia de mim, como muita gente faz, só ora por si, né? Escuta, ora pelo seu irmão, Deus abençoe o meu irmão, mas por mim, Senhor, tem misericórdia, faz isso por mim, Senhor, me dá aqui, abre a porta, Senhor. Neemias, ele podia ter pensado tudo isso. Chorar para quê? Está todo mundo lascado? Para que eu vou chorar? Mas quem conhece a Deus sabe que tudo que vem às suas mãos, ou tudo que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. É interessante, e eu citei isso lá para os irmãos no átrio, como hoje as pessoas têm esse desejo de ter as coisas, e esse desejo é errado, até certo ponto não. Porque ter coisas, desde que você trabalhe, você tem condições, você precisa, você vai e compra e faz. A questão é que as pessoas hoje têm tanto esse desejo, que é essa vida de cada um por si, Deus por outro, Deus por todos, e ele não vive em função da vida das pessoas, ele vive em função da vida dele, ele quer que as pessoas vivam em função dele, não ele em função das pessoas. E se Jesus pensasse assim, a gente estava tudo lascado. Mas Jesus veio e deu a sua vida por todos. Agora, você vê hoje, eu falava isso para os irmãos lá no átrio, você vê hoje pessoas que querem ter esse desejo de ter coisas, de crescer, de estudar, de fazer, pô, legal, isso eu acho fantástico. Agora, por que não tem o mesmo desejo, por exemplo, na hora de orar? Gastar 15 minutos todo dia e orar. Orar pelo quê? Orar pelo Brasil. O Brasil está precisando de oração. O Brasil está precisando até de libertação. Deus nos livre dessa política arcaica que a gente tem aqui, de gente velha, ultrapassada, que só pensa em si. Deus nos livre também de alguns líderes evangélicos aí, que estão aí sugando o coitado do presidente, tentando fazer a cabeça dele. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, que o Brasil é uma bênção. O Brasil pode muito ainda, o Brasil tem muito potencial. Mas por que não vai para frente? Porque o cristão, ele não ora pelo Brasil, ele ora por ele só. Se eu resolver a minha vida, que você lasque o Brasil, mas espera um pouquinho, você está morando no Brasil. Por exemplo, por que as pessoas não leem a Bíblia? Por que as pessoas não têm o desejo de servir a Deus, de falar de Jesus?
Uma pergunta ontem que veio aqui, a pergunta final dos meninos que estavam aqui, foi: como eu devo falar de Jesus para as pessoas? De que forma que eu devo abordar? De que forma que eu devo falar? Eu falei: é simples. É simples, lógico que é simples. As pessoas precisam ver Jesus em você. Se elas virem Jesus em você, elas vão querer Jesus. Que de religião está todo mundo por aqui. De mentiroso, enganador, está todo mundo por aqui. Ninguém quer saber mais. E pior que atribuir isso a Deus. E Deus não tem culpa de nada disso. Agora, um dia Deus ainda vai vir. Um dia todo mundo vai dar conta do que falou, do que fez diante do Senhor Deus. Isso é fato, isso é bíblico. Mas antes desse dia acontecer, enquanto a gente está vivendo, você quer falar de Jesus para as pessoas? Simples, mostra Jesus na tua vida. Tem o jeito que você fala, o jeito que você vive, o jeito que você age. Isso aí vai mostrar para as pessoas se você tem Jesus na tua vida ou não. É simples falar de Jesus. E olha que Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, eu citei também esse texto lá no átrio. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, ou seja, ninguém é obrigado. Esse negócio fala assim: que eu fui obrigado a ir para a igreja. E a pessoa, vou citar o Cadu aqui, se o Cadu falasse assim: eu fui obrigado a batizar por causa da minha mulher, ficava na minha orelha toda hora, batiza, tá bom, vou batizar, fazer o quê? Mas não foi assim, ele mesmo testemunhou. Jesus disse: se você quiser me acompanhar, tem alguns passos. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Cruz lembra o quê? Sofrimento. Quando você olha para a cruz e fala assim: ai, que gostoso ficar crucificado ali 2, 3, 4, 5 horas com o prego na mão, no pé, ao sol de 40, 50 graus, sendo cozinhado pelo sol, desidratado até morrer. Cruz é maravilha, só para xiita mesmo, cara doido. Quando você olha para a cruz, você lembra de sofrimento. E teve alguém que foi lá e pagou na cruz por minha vida e tua vida, para que a gente hoje pudesse fazer alguma coisa até pelos outros, para mostrar o caminho. Porque, como disse Billy Graham, o grande pregador, que ganhou mais de 2,5 milhões de pessoas em toda a sua carreira, morreu com 101 anos de idade, se eu não me engano, ano passado, esse ano, não me lembro. Mas ele disse certa vez: o que é o Evangelho? O Evangelho é um mendigo que encontra pão para comer, aí ele vai, chama outro mendigo e fala assim: tem mais pão para você comer, vamos comer juntos lá. É isso que é o Evangelho. Agora, como é que o Evangelho vai ser levado? Que Jesus falou: você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Por último ele diz: por que adianta, ou por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Muita gente hoje deveria repensar o seu cristianismo. E cristianismo não é para você botar terno e gravata e virar aquele religioso com a Bíblia debaixo do braço, acusando os outros, julgando. Não, isso não é cristianismo, isso aí é religião. Cristianismo não é você ir para a igreja de terno e gravata, as mulheres de saia, saiu dali, sai fumando, bebendo, falando palavrão, xingando. Não, isso é religião. Cristianismo não é chegar na igreja e orar: o Senhor abençoa a minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai, em nome de Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a tua misericórdia. Você pulou um negócio: Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo. Porque lá diz: perdoa minhas ofensas do jeito que eu tenho perdoado. Mas tem gente que pula esse versículo porque ele não perdoa. Então, cristianismo sem perdão não é cristianismo, é religião. Cristianismo sem amor não é cristianismo, é religião. Agora, cristianismo, quando você deseja, quando você tem um encontro com Jesus, aí você faz isso porque você deseja, porque você tem prazer. Ou o cara falou mal de você, e daí? Falem mal, falem bem, mas falem de mim, como diria o Maluf. Deixa falar. Mas o cara, deixa ele. Bom, o cara te fechou, vai na paz. A verdade, meus irmãos, é que quando a gente conhece Jesus, a vida da gente muda. A gente não vive mais religião, a gente vive um estilo de vida diferente. E é sobre isso que eu tenho falado aqui há anos nessa igreja. Pena que a maioria ainda não entendeu. Porque a gente vive em meio ainda a fofocas, discussõezinhas tolas, idiotices, bobagens.
sendo que o mais principal, o maior, a gente já deveria ter dentro do coração que nós somos cristãos, e se eu estou aqui hoje, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu não estou aqui por obrigação. Pô, eu tenho que ir para a igreja hoje pregar. Eu tenho que ir para a igreja hoje falar para aquela gente. Irmão, se isso acontecer um dia na minha vida, eu nem venho. Porque o que eu faço porque eu desejo. Teve um grande pregador também do passado, o famoso Modi. Certa vez ele disse que alguém não envolvido com o evangelismo, com Jesus, é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas, apenas para ajeitar o quadro na parede. Ele não está preocupado com quem está morrendo, ele está só ali. E é interessante que dizem que esse mesmo pregador, famoso nas suas mensagens, até hoje tem mensagens dele escritas que são disponibilizadas na internet. Daiwin Mod. Diz o texto que certa vez em Boston ele estava num lugar e ele entrou e chegou uma senhora, depois de ele estar nesse lugar, numa pequena festa, e ela disse para ele assim: o senhor é pastor? Ele falou: o senhor. Ele falou: não, deve ser chato demais ser pastor, né? Por que você acha isso? Porque ser pastor, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode. Aí disse que ele olhou para ela e falou assim: a senhora está enganada, redondamente enganada. Tudo que você falou aí não é porque eu não posso, tudo que você falou é porque eu não quero. Eu sou livre disso. Eu não preciso mais beber, eu não preciso mais fumar, eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais andar com uma outra mulher, eu tenho a minha. Você está redondamente enganada. Eu não sou pastor porque eu não posso, eu sou pastor porque eu sou livre, eu tenho um Deus que me libertou. Ou seja, se a gente entender isso, a possibilidade da gente viver uma vida melhor vai ser muito maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Vou te citar aqui um texto de Jesus, Lucas, acompanha aqui no telão, capítulo 18, versículo 1. Diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2 ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, então eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Jesus diz assim: você acha que Ele vai continuar fazendo-os esperar? Versículo 8, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aí ele encerra dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Será que ele vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque as pessoas hoje estão descrentes de tudo que eu estou falando aqui que está contido na Bíblia. E a verdade é que, falando de oração, a gente precisa ter desejo para orar. Se você não tiver desejo para orar, você não vai orar nunca. Aliás, um pregador que esteve aqui em 2013, um coreano, pastor de uma igreja de 20 mil pessoas na Coreia, ele ficou boquiaberto com a igreja no Brasil. Ele disse o seguinte: eu não entendo vocês do Brasil, o culto de vocês aqui é 1h30, 2 horas, e ele disse: eu não entendo como é que vocês têm capacidade, a coragem de, no meio da palavra, levantar e ir para o banheiro, ou ir embora. Ele falou: lá na Índia, que é difícil o evangelho, os caras ficam 5 horas cultuando. Aqui vocês ficam 1h30 e o povo levanta. Lá ninguém levanta nem para ir no banheiro. Ele falou: na Coreia, tudo que a gente precisa, a gente ora e fala com Deus. Eu não sei como é que vocês brasileiros resolvem as coisas, porque eu vi aqui que vocês não são muito de oração. Ou seja, a gente precisa desejar. Porque se o pastor falar assim: irmão, você tem que orar, eles falam: puxa vida, eu tenho que orar.
Tá bom, vou orar. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, do Brasil, Senhor. Manda fogo lá em Brasília, queima todo mundo. Você vai acabar orando assim. Agora, quando você deseja, quando você ama, quando você conhece a Deus, fala assim: Deus, tem misericórdia do Brasil. Ajuda a gente, Senhor. Muda a história desta nação. Levanta a gente para ser lá, ocupar aqueles cargos, gente que tem compromisso com moral, com a tua palavra. Amém, irmãos? Amém. Tudo que a gente faz, e eu começo a encerrar aqui, vou citar o texto de Levítico, que eu falei há pouco. Levítico capítulo 26, versículo 3. Deus falando através de Moisés diz para o povo: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Preste atenção nesse texto, que ele é muito importante, está na Bíblia, mas poucas pessoas leem ele. Versículo 5: a debulha prosseguirá até a colheita das uvas. Ou seja, aquela colheita de debulhar o trigo, de debulhar, ela vai existir. Quando acabar aquilo, ela vai durar até a colheita das uvas. Aí a colheita das uvas até a época da próxima plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão, ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Versículo 5, ou 8, desculpa. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu pego essa palavra para hoje. Qual é o nosso inimigo hoje, que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o nosso inimigo hoje está na dimensão espiritual. Ele luta contra nós. Mas a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. O que o texto está dizendo? Se eu conheço Deus, se eu amo mesmo Deus, se eu tenho desejo de estar na presença dEle, se eu pego os mandamentos deles que servem para me proteger e coloco em prática na minha vida, você vai ter sempre no tempo certo a provisão do Senhor. Você não vai viver de altos e baixos. Pode acabar uma coisa, começa a outra. Pode acabar essa, começa a outra. Mas Deus está sempre na tua vida e sempre vai te sustentar. Amém? Mas aí resta saber se eu estou aqui porque eu desejo, ou se eu estou aqui porque eu sou obrigado. Quando você levanta de manhã, você levanta porque você deseja trabalhar, ou porque você é obrigado. Tenho que trabalhar, tenho que aguentar aquele chefe chato. Eu olho para a cara dele, eu vejo, meu Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Porque você está indo por obrigação. Porque se você estiver indo trabalhar por desejo, e vier esse pensamento na tua mente, Deus vai falar assim no teu coração: justamente eu coloquei você lá para você mudar a história daquela empresa e daquelas pessoas. Você é a luz lá dentro, você é o sal lá dentro. Amém? Mas aí a questão de entendimento aí vai de cada um. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Para te ajudar a pensar sobre isso. Houve, nos anos de 1930, eles viveram muitos anos, mas em 1930 veio um casal de missionários americanos aqui para o Brasil, e eles se instalaram lá na Amazônia. Eu vou ler parte aqui para vocês entenderem. Eles dedicaram das suas vidas 27 anos para aquela região ribeirinha de Amazonas. Eles realizaram obras humanitárias, eles realizaram uma obra missionária impressionante. Mais da metade, presta atenção, daquela região lá onde eles andavam, morria sem atingir a juventude, por causa de malária, por causa de cobras, jacarés e outras doenças que tinham na região. Lá na selva do Amazonas viviam cerca de 100 tribos indígenas. Pois esse casal chegou com os filhos a bordo, diz o texto, né, que
traz essa informação de um barco enfrentando todo tipo de dificuldade. E diz que o que chamava atenção nesse casal era a mulher. A mulher, ela é uma mulher assim que tinha um sorriso, era uma mulher que amava todo mundo, que ajudava todo mundo, que era mulher exemplar. Além, claro, do seu marido. E eles conquistaram com essa vida de sorrisos e tal, boa parte daquelas pessoas. Segundo o relato da história deles, essa mulher ajudou no nascimento de centenas de crianças. Eles, nesses 27 anos, trataram mais de 250 mil doentes e ajudaram, falando de Jesus, para muitas dessas pessoas que moravam lá. Sabe como é que eles falavam de Jesus? Com a vida deles agindo. Aí perguntava para eles: escuta, por que vocês são assim? Porque a gente teve um Deus que um dia se destituiu da sua glória. Ele veio e viveu nessa terra. Ele foi crucificado. Ele trouxe liberdade para mim. Ele trouxe perdão para os nossos pecados. E a gente ficou tão constrangido com esse amor, que a gente resolveu deixar tudo que a gente tem lá nos Estados Unidos e vir para cá com os nossos filhos para ajudar vocês. E a maioria das pessoas diziam: pô, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. O que eu quero te dizer com isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Texto de início: tudo que vier às tuas mãos, faça com a tua força, faça com desejo, faça o melhor. Tem um texto que eu recebi aqui, eu encerro com ele, dizendo o seguinte: uma bola de basquete na minha mão custa mais ou menos R$50. Nas mãos do Michael Jordan custa no mínimo R$5.000. Uma raquete de tênis na minha mão e na mão de outras pessoas não tem valor nenhum, mas na mão do Rafael Nadal vale milhares e milhares de reais. Só depende das mãos que o segura. Uma vara na minha mão serviria apenas para afugentar cachorro. Uma vara nas mãos de Moisés abriu o caminho seguro no Mar Vermelho. O estilingue nas minhas mãos seria somente um brinquedo, ou então para tentar matar passarinho. Nas mãos de Davi derrubou um gigante e trouxe liberdade para o povo. Depende das mãos que a segura. 2 peixes e 5 pães nas mãos do Jackson e alimentar só ele. Brincadeira, Jackson. Mas nas mãos de Jesus alimentou quase 20.000 pessoas. Depende das mãos que segura. Prego na minha mão serviria para botar quadro na parede. Nas mãos de Jesus serviu para trazer liberdade e vida. Amém? Então, que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Porque quando acabar essa vida também, não adianta, que a gente tem que viver aqui e aproveitar este momento aqui em nome de Jesus.